Bom, vocês estão vendo aqui comigo umas visitas diferentes aqui no estúdio, né, gente? O que é isso que tem aqui comigo? São abelhas. Olha quantas caixas de abelhas de várias espécies. E é curioso, né? A gente olhar para elas assim, olha, dentro das caixinhas, estão trancadas, então não oferecem risco. Até porque não ofereceriam mesmo, porque são abelhas sem ferrão, né? Tão pequenininhas, ó, a gente nem percebe assim de cara a imensa importância que elas têm para o meio ambiente, né? E para a vida no planeta de modo geral. Porque as abelhas, gente, são as principais responsáveis pela polinização das plantas. São elas as que mais levam o pólen da planta masculina de uma flor para a parte feminina, né? Então, sem isso, não acontece a produção de sementes, de frutos. E se não fossem as abelhas, não teria melancia, não teria abóbora, não teria feijão, verdura. O que ia acontecer? Ia faltar comida, ia faltar alimento, né? Estima-se que existam mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. E elas variam em forma, em tamanho, coloração, comportamento também e até na produção do mel. Mas, em geral, a abelha é um bichinho que é assim. Ele tem 2 antenas, 4 asinhas, tem 5 olhos, né? Olha que curioso, não sabia disso. 6 pernas e muitos pelos no corpo. Isso é que ajuda a capturar o pólen. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 3 mil espécies de abelhas. É uma diversidade enorme. E a mais popular é a africanizada, que é aquela, sabe, com aquela amarela, com as listas pretas, essa aí, ó. Que você está vendo aí agora, ela surgiu do cruzamento das raças europeias e africana e que é conhecida, essa abelha aí, pelo ferrão e essa sim, pela picada, rapaz, dói a picada dessa abelha. Essa espécie aí está em todo o Brasil e produz a maior parte do mel que a gente consome aqui, né? Aquele mel que a gente encontra nos mercados, sabe, nas farmácias? Então, ela que produz. Para você ter uma ideia, uma colônia de africanizadas chega até 100 mil abelhas e a capacidade para produzir é, em média, de 40 quilos de mel por ano, tá? Agora, olha, existe um outro grupo importante de abelhas aqui no Brasil, que são as nativas sem ferrão. Essas não picam, tá? Não picam ninguém, não oferecem problema. E elas estão se tornando bichinhos de estimação. Acredita nisso? Já ouviu falar? Então, e eu fui conhecer de perto 2 criações de abelhas em apartamentos aqui de São Paulo. Antes de ir, eu fiquei pensando, mas como é que o vizinho de quem cria abelha reage, né? Depois de saber que ali no apartamento ao lado tem uma colmeia, uma colônia de abelhas, né? A primeira que a gente vai ver começou justamente por conta da função polinizadora desses insetos aqui. Vamos dar uma olhada? Pode rodar. Bem aqui no centrão de São Paulo, no último andar daquele prédio, mora um campeão. Mas dessa vez não é sobre esporte que a gente veio falar com ele. É sobre os animais de estimação que ele mantém, ó, lá na varanda. Vamos lá conhecer? Bora! Fala, Fernando! E aí? Bom dia! Dá licença. Então, onde é que estão os seus animais, os seus bichos de estimação? Vem comigo aqui. Estou aqui na varanda, varandinha mágica aqui. Estão aqui na varanda. Aí estão eles, ou melhor, elas, nada menos do que 45 caixas de abelhas. Tem gente que tem gato, né? Tem gente que tem cachorro, eu tenho abelha. Então a gente... E elas já estão voando, ó. Tá com medo? Alguma? Olha, eu não tô com medo porque eu já ouvi dizer que essas não têm ferrão, não é isso? Exatamente. Essas não tem ferrão, não machuca. Quem tem alergia não precisa ter preocupação com elas. E olha, eu não sei se foi a rainha que apareceu para me dar as boas-vindas, mas... Olha, não, imagina. Uma abelha aparece nos seus olhos assim. Vamos lá. De onde veio? Como é que começou essa história? Bom, tudo começou porque eu tinha um pé de maracujá e esse pé de maracujá nunca deu fruta. Eu fui lá, por que ele não dá fruta? Fui descobrir por causa da falta de abelha. Aí eu descobri, tinha uma abelha que é a abelha mamangava, que é a que poliniza o maracujá. E aí eu falei, poxa, como é que faz pra gente ter uma abelha sem ferrão então? E aí fui estudar, né, direitinho. Primeiro ele comprou uma caixa. Ela inteira pronta, né? Ela já com a rainha, ela já com as abelhas, e aí você vai desenvolvendo ela. E lá se vão 2 anos e meio cuidando de 12 espécies de abelhas e se encantando com as particularidades de cada uma delas. O que é isso aqui? O que a gente está vendo? Aqui nós estamos vendo, é uma colmeia, e aqui em cima estão os potes de mel.
Então se a gente abrir um dos potes, Olha lá, rapaz. diferente da abelha apis, né, que ela faz em favos, essa espécie de abelha ela faz em potes. Nessa caixa tem as abelhas da espécie mirim, bem miudinhas, mas muito rápidas quando o assunto é produzir o material que protege a colmeia. Esse que é o própolis. Olha o que ele faz, ó. Ele fica assim meio puxento, né? Ó, Exato. esse é o própolis. Exatamente. É possível saber quantas abelhas tem em cada colmeia? Mais ou menos? Umas estimativas, né? Existem algumas estimativas. Essa caixa, por exemplo, existe uma estimativa mais ou menos volta de 2.000 abelhas, 3.000 abelhas. Olha a quantidade de abelha que tem aqui. E aí, pessoal, beleza? O Celso Barbieri é gestor ambiental e pesquisa a criação de abelhas sem ferrão. Aliás, ele pesquisa e também cria. O que a gente faz aqui em casa é colocar uma estruturazinha de cano e mangueira saindo pela janela. Em um dos pontos, uma separação por acrílico, né, que substitui a janela. Em outro, tem só uma gradezinha protegendo a janela, mas elas saem normalmente como se estivessem em um oco de árvore. Qual será a qualidade do mel produzido por elas, hein? Cada mel vai ter características diferentes, únicas, né? Inclusive, a mesma espécie vai produzir o mel com características diferentes dependendo do lugar em que você tiver, né? Para o Fernando, que a gente viu no começo da reportagem, a produção das abelhas não é o que mais importa. Você consome esse mel? Não. Consumo muito pouco, eu deixo elas mais aqui para elas se desenvolverem, né? Então de vez em quando eu pego um pouquinho, quando vem visita em casa, etc. Mas eu acabo não consumindo o mel delas para elas desenvolverem. O mais interessante para ele é prestar atenção na rotina dessas criaturinhas que parecem não parar nunca. E aí a gente pode observar que tem hora que elas chegam com pólen, tem horas que elas chegam com o abdômen um pouquinho mais cheio, que é quando elas estão trazendo o néctar. Tem horas que elas saem com uma sujeirinha na pata, que elas estão limpando elas estão limpando a colmeia. E vendo como elas deixam tudo mais bonito. E os vizinhos, hein? Quando você começou com essa história, como é que foi? Olha, quando eu comecei com essa história, eu trouxe a primeira caixa, eu falei com o vizinho do lado, falei, olha, eu vou começar a ter abelha. E aí eu expliquei para ele que era abelha sem ferrão, trouxe ele para conhecer, etc. Ele falou, nossa, que legal, hoje em dia ele até agradece, ele reclama quando tá mais frio e as abelhas não vão visitar lá o apartamento dele. Bem, então fica aí a dica de um bicho de estimação diferente, mas que, como vocês viram aí, é possível de manter, inclusive no andar mais alto de um prédio. Isso aí, gente. Tchau!